Olá, tudo bem? Eu sou Renan da SMB Store e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar os filtros da tela de contas a receber e da tela de contas a pagar para poder facilitar no seu dia a dia aí a quitação de parcelas que você realiza, tanto as parcelas que você recebe dos seus clientes, quanto as parcelas que você precisa pagar aí aos seus fornecedores. Então, vamos começar lá, né? Primeiro, antes de acessar a tela para mostrar para vocês como que ela funciona, eu queria citar que o sistema ele não tem um relatório específico de contas a receber e de contas a pagar. E por quê? Porque esses filtros você consegue aplicar na própria tela de contas a receber e de contas a pagar do sistema e você consegue imprimir as informações que você filtra nelas. Então, toda essa operação você consegue fazer de uma só tela no sistema, ok? Então, vamos lá. Antes de eu abrir a tela aqui para mostrar para vocês, nessa empresa aqui que eu tenho aberta, eu já deixei separada uma venda aqui que eu lancei ela com uma forma de pagamento a prazo. Ou seja, essa venda ela gerou parcelas no meu controle de contas a receber. Se vocês notarem aqui, na hora que eu descer nessa venda aqui, as contas a receber, ela foi uma venda que teve 10 parcelas geradas, certo? Então, vamos lá. Digamos que eu quero conferir a parcela dessa venda aqui para ver se lançou certinho, né? Vocês podem ver que eu lancei a venda agora há pouco, né? Hoje é dia 26, então ela deveria aparecer lá na tela. Então vamos lá acessar para ver como que aparece. Aqui na tela inicial do sistema, enquanto você receber, você consegue abrir a tela. E a tela ela tem esse formato aqui, né? A parte de cima nos filtros e a parte de baixo as contas. Só que a questão é que essa venda que eu acabei de lançar aqui, ela não está aparecendo, né? Se vocês olharem aqui, o código dessa venda, ele começa com 882A, só que se eu abrir aqui na tela de contas a receber, ela não aparece, né? Por quê? A conta não deveria aparecer aqui? Então, é aí que eu quero introduzir para vocês os filtros da tela e como vocês podem usar eles para vocês localizarem suas contas mais facilmente. Então, vou começar aqui para mostrar para vocês. Nos filtros e ações, vocês têm várias opções para poder fazer a filtragem, mas o que eu queria ressaltar para vocês é que sempre que vocês abrem essa tela, ele vai ter um período selecionado por padrão, né? E esse período sempre vai ser o mês atual. A questão é que você consegue filtrar por tipos de período diferente nessa tela. E eu acredito que esse seja o principal filtro que você possa usar nessa tela para poder te ajudar aí no seu dia a dia. Por exemplo, aqui, quando abre a tela, ela está filtrada pelo mês atual, certo? Só que o tipo de data aqui, ele está filtrando pela data de vencimento da parcela. Então, por exemplo, se eu vim aqui nessa venda e verificar aqui a primeira parcela dela, a gente vai ver que, na verdade, a primeira parcela é para o mês de março, né? Então, tá correto o sistema não aparecer a parcela de início. E daí, a questão do tipo de data é muito importante que vocês tenham a noção de como vocês podem usar para poder identificar essas parcelas mais facilmente. Então, se eu selecionar aqui essa opção, eu tenho como filtrar tanto pela data de vencimento da parcela, quanto pela data de pagamento e quanto pela data de criação. Esse tipo de data é algo que você consegue usar para simplificar aí as suas buscas nessa tela, tanto na tela de contas a receber quanto na tela de contas a pagar, que eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês. Então, por exemplo, não está aparecendo aqui, mas eu sei que essa é uma venda que eu fiz hoje, né? E as parcelas foram criadas hoje. Então, por exemplo, se eu filtrar por data de criação da conta aqui e eu colocar para filtrar somente por hoje, aí sim as parcelas dessa venda vão aparecer para mim, ó. Vocês podem ver aqui, o mesmo código da venda está aparecendo e todas as 10 parcelas que eu criei da venda, elas estão aparecendo aqui para mim, ó. Todas as 10 parcelas com o mesmo código, com o mesmo valor da parcela, o valor da conta que eu criei, certo? Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês é sobre a data aí, o tipo de data. Atentem-se para essa informação quando vocês forem usar essa tela, ok? E isso vai facilitar bastante para vocês aí no dia a dia. Aí, por exemplo, eu fiz aqui esse filtro aqui, eu quero gerar um relatório, uma visualizaçãozinha aqui para poder mostrar para o meu cliente ou para fazer alguma análise interna, o sistema deixa eu fazer isso. Se você depois de montar o seu filtro vir aqui em imprimir, ele vai mostrar para mim aqui um relatóriozinho em formato de impressão aqui para eu conferir essas parcelas, né? Vocês podem ver que todas as parcelas que eu filtrei lá, elas vieram para o relatório. Ao final aqui, ele mostra também o que foi pago, o que falta pagar e o que está atrasado e fica tudo detalhadinho para mim aí para poder acessar na minha empresa, ok?
Então, esse relatório você consegue fazer tanto na tela de contas a receber quanto na tela de contas a pagar, ok? Aí dando uma alternativa para vocês aí, eu quero filtrar, mas eu não quero que apareçam todas as parcelas, né? Por exemplo, aqui ele ficou com muitos registros na tela. Então, por exemplo, se você tem algumas vendas lançadas aí e essas vendas têm várias parcelas, você pode querer simplificar um pouco isso. Você tem essa opção de agrupar por contas aqui no filtro. Isso vai simplificar a visualização, deixando com menos itens depois que você filtrar, para que fique mais fácil de você identificar alguma informação, caso você tenha vários itens na sua tela. Vou filtrar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Então aqui, ó, você viu que os 10 itens eles foram agrupados todos em um item só, né? E daí aqui em opções eu consigo visualizar a conta, gerar o carnê, enfim. Algo que é relevante destacar para vocês é que não necessariamente vocês precisam usar somente um filtro para localizar as contas de vocês. Aqui, mantendo o exemplo daquela venda que eu lancei antes para mostrar, eu fiz um outro filtro aqui nessa tela que vai me mostrar o mesmo resultado que eu obtive anteriormente. Por exemplo, vocês lembram que eu falei que a tela ela abre por data de vencimento, filtrando para o mês atual, né? Então, como a venda ela foi lançada hoje, a data de vencimento da primeira parcela ficou para o mês que vem. Então, aqui, nesse segundo filtro que eu montei, eu já estou filtrando por data de vencimento, só que agora eu alterei o período. Vocês podem ver aqui que o período eu estou filtrando somente no dia 28. Esse dia 28 de março aqui é a data que a primeira parcela daquela venda foi lançada. Outra questão, o nome da conta aqui eu consigo filtrar pelo código da venda. Vocês podem ver que aquela venda lá, ela ficou com esse código aqui. Eu peguei esse código que apareceu aqui e coloquei no nome da conta, certo? Também consigo filtrar pelo cliente. No caso aqui, aquela venda foi feita para esse cliente aqui e eu também inseri ela. Então vocês podem ver que tem agora um conjunto de filtros aí que eu montei para poder ter uma pesquisa um pouco mais específica, né? Um pouco mais dedicada para alguma parcela em específico ou para alguma situação assim que você precisa de uma parcela de forma mais restrita, assim, que apareçam outras informações além daquela que você está acessando. Então, se eu clicar em buscar aqui de novo, o sistema ele deve me voltar somente a primeira parcela daquela venda que eu lancei. E daí eu também tenho outras opções aí para poder aplicar o filtro. Por exemplo, aqui nos status eu consigo filtrar por todas as contas, eu consigo filtrar por contas ativas e por contas canceladas, né? As contas canceladas são dos pagamentos que os clientes não vão realizar mais para a gente. E daí eles vão mostrar também de forma diferente aqui para a gente visualizar na tela. Eu vou montar aqui para vocês agora um outro filtro e daí eu vou mostrar como que essas informações vai aparecer aqui para você quando você aplicar o filtro aí na sua empresa para conferir. Então agora o que eu fiz aqui? Eu montei um outro filtro pegando com todos os status de parcelas para mostrar para vocês como que vai aparecer aí na tela de contas. Aqui estou filtrando pelo mês atual e estou filtrando por todos os status. No caso, o sistema ele vai me retornar algumas contas, né, que vão estar em aberto. E no caso aqui, ele me retornou nesses modelinhos aqui, ó. Tem uma conta paga, que já foi completamente quitada aqui, ó. Você pode ver a conta fictícia, ela vai aparecer na cor verde. Tem uma conta ainda, que a conta inteira ainda não foi quitada, certo? Tem uma conta que está em atraso e tem uma conta a receber. Você pode ver que ele vai alterar a cor do card para ficar um pouco mais fácil de você identificar o que está aberto, o que está atrasado, o que já foi pago. E você também consegue filtrar para mostrar essa questão, né, do recebido, do a receber e do atrasado. Por exemplo, no caso aqui, tem esses 3 filtros aqui. Esses 3 botões, eles também são filtros. Quando você clica neles, eles vão perder a cor e isso identifica que eles não estão mais ativos. Ou seja, esse tipo de filtro não vai mais fazer parte do resultado da busca que você fizer. Por exemplo, aqui. Eu tenho essa venda aqui que está atrasada, né? Essa parcela está atrasada. Se eu clicar nesse botão, essa parcela vai desaparecer. Ela não deve aparecer mais. Você também consegue fazer esse tipo de personalização nas suas buscas. Uma outra questão, se você quer ver tudo que está em aberto, né? O sistema tem um atalho para isso. Aqui nos filtros, exibir todas as parcelas em aberto é o botão que você pode clicar. Quando você clicar nele, o sistema ele vai fazer um filtro personalizado para mostrar
todas as parcelas em aberto, independente da data. Você pode ver que o filtro da data sumiu aqui, e daí todas as parcelas que estiverem em aberto, elas vão aparecer aqui para você. Ó. No caso aqui ele mostrou muitas outras parcelas de outras datas, outros clientes, outras origens, enfim. Isso também é uma outra funcionalidade da tela muito legal que vocês podem usar. E daí aqui a questão da impressão, só lembrando mais um pouquinho, né? Você também pode imprimir normalmente nesses casos em que tem mais movimentações também, ó. O sistema vai dividir aqui em páginas e todas as movimentações vão aparecer para você também, para você conferir. Lembrando que no final aqui dessa visualização de impressão, o sistema também tem um totalzinho aqui, um somatório para você conferir caso você queira. Citando um pouco sobre a tela de contas a pagar, né? Ela vai funcionar de forma bem parecida com a tela de contas a receber. Eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês agora. Então, como vocês podem ver aí, o padrão é basicamente o mesmo. Você tem os filtros aí de fornecedor, no caso agora, né, ao invés de ser o cliente, você tem o filtro de data, você tem a questão de agrupar por contas para mostrar menos movimentações, você consegue filtrar por tipo de despesa, caso você tenha lançado uma despesa no sistema. E vamos lá. Eu deixei uma compra separada aqui também para fazer o mesmo exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, listagem de compras. Eu fiz essa compra aqui, lançada hoje, vou detalhar ela aqui. Vocês podem ver, dia 26, então essas parcelas dessa compra aqui, elas deverão aparecer quando eu abrir a tela de contas a pagar, certo? Na verdade, não também, porque tem aquela mesma questão do filtro que eu comentei com vocês, né? O sistema ele sempre vai mostrar as parcelas que vão vencer no mês atual. No caso, eu lancei essa compra hoje, então a primeira parcela não vai vencer hoje. Então, eu tenho que ajustar o filtro. E daí fica aquela recomendação novamente. Se atentem à questão do tipo de data que vocês estão filtrando. Isso eu tenho certeza que vai ajudar muito quando vocês conseguirem pegar o jeito de qual tipo de data vocês podem filtrar e como vocês podem usar isso para aparecer as contas para vocês de forma mais fácil para vocês identificarem. Então, por exemplo, aqui eu sei que eu lancei aquela compra hoje, então eu vou fazer o mesmo passo a passo aqui, né? Eu vou pegar aqui a data de criação da conta, né? Como a conta foi criada hoje, ela vai aparecer quando eu filtrar aqui pela data de hoje, né? Vou clicar no botãozinho aqui e daí pronto aqui, ó. Se vocês conferirem aqui, ele vai ter o código da compra, né? E daí aqui todas as parcelas dessa compra vão aparecer para mim. No caso, todas as parcelas dessa compra foram criadas hoje, né? E daí eu também tenho a opção de agrupar por contas, e daí ele vai deixar daquela mesma forma com que apareceu na tela de contas a receber, em uma opçãozinha só, certo? A tela de contas a pagar, ela também tem a opção de você fazer impressão das contas que você filtrar, assim como a tela de contas a receber. E vai funcionar da mesma forma. Aqui na área de filtros, você vai ter o botão de imprimir. Quando você clicar nele, o sistema vai abrir aqui com as contas filtradas. No caso aqui, ele apareceu só uma, né? Por causa que seria aquela opção do agrupar por contas, ela estava marcada quando eu cliquei para gerar essa visualização aqui, para eu poder salvar em PDF ou imprimir, enfim. Porém, ela vai funcionar de forma bem similar aí à tela de contas a receber. Então, basicamente, o intuito do vídeo era mostrar para vocês como vocês podem filtrar essas opções para fazer a quitação. A ideia não seria mostrar para vocês como que vocês podem quitar. A gente pode deixar aqui na descrição, a gente vai deixar aqui no manual, um link do nosso manual do sistema online para vocês conferirem, caso vocês tenham alguma dúvida referente à quitação. Porém, esse vídeo foi focado mais nos filtros mesmo, e principalmente aí a questão do tipo de data, que isso é muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês quando vocês forem fazer esse tipo de filtro na empresa de vocês e vocês precisarem localizar alguma parcela mais em específico. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Comentem no vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal. Agradeço por todos e até a próxima.